Fala galera do Clássico RJ, estamos de volta aqui depois desse primeiro jogo da final do Cariocão entre Flamengo e Fluminense. Todo mundo postou no Fluminense, acabou dando Flamengo nesse primeiro jogo, mas foi um jogo cheio de polêmica, teve expulsão, teve controvérsia, teve escalação surpreendendo a todos aí, e a gente vai comentar esse pós-jogo aí. Vamos falar dessa final, que não foi muito bem o que todo mundo esperava. O Fluminense era o amplo favorito aí, pelo futebol e tudo mais. E já começa pela escalação. A escalação do Flamengo já entrou surpreendendo todo mundo. Eu acho que ninguém esperava o Gabigol de banco. E vamos começar falando das escalações, né? O Arrascaeta, como a gente já sabe, ele está machucado com uma lesão grau 3, vai ficar fora uns por aí 45 dias. E o Gabriel Barbosa ficou no banco. Matheus França ficou de titular e o Everton Ribeiro ficou no banco. Saulo, o que tu achou dessa ousadia, eu diria, do Vitor Pereira? Boa tarde para todo mundo aí. Gente, é o seguinte, o Gabigol ele não é imune a nada, né? Ele é o príncipe da Gávea e tudo mais, só que assim, são 7 jogos sem marcar, se eu não me engano. 6, 7 jogos, enfim, o cara não tá imune a ir pro banco, entendeu? Eu acho que tem outros problemas no Flamengo, mas que não necessariamente iam ser resolvidos com a presença dele, sabe? Até porque quando ele estava em campo, o Flamengo já estava recebendo crítica, já não estava jogando bem, entendeu? O Flamengo, se você for no Transfer Market, tem o elenco mais valioso do Brasil, o elenco mais caro do Brasil, e assim, tem como extrair muito mais desse elenco do que o Vitor Pereira está extraindo, entendeu? Então, assim, não chega... Não dá para dizer que foi uma surpresa ou nenhum absurdo o Gabigol estar no banco, mas é um absurdo esse time não tá jogando bola, entendeu? O Flamengo, tem todo esse investimento, toda essa camisa, toda a moral mesmo que o clube construiu nos últimos anos para entrar contra o Fluminense, que está em plena reconstrução e não conseguir jogar. Então, realmente, não jogou o primeiro tempo, só jogou quando teve vantagem numérica, praticamente. No segundo tempo, realmente entrou muito bem, mas, enfim, jogar um tempo da partida com todo esse investimento, eu acho que tem muito mais problema aí pra gente falar do que simplesmente o Gabigol no banco. Foi um primeiro tempo de domínio do Fluminense, né? Acho que todo torcedor aí flamenguista começou irritado com esse início do Flamengo, e o torcedor tricolor devia estar com otimismo lá em cima, né? O próprio Fluminense criou várias chances, até se aproveitando da pressão alta dos atacantes, somado à falha defensiva do Flamengo, que não conseguia sair de jogo. Ô Igor, primeiramente, boa tarde aí pra você, cara. Vou te falar. O que tu achou desse primeiro tempo aí? O Fluminense, cara, pressionando alto e o Flamengo... Só voltando na questão da escalação, eu acho que quando começa o jogo e a gente vê que o Gabigol tá no banco, o Everton Ribeiro no banco, até mesmo os jogadores ali como o Vidal, que tipo, o Gerson vem mal e talvez ele poderia ter sido titular, eu acho que a nossa primeira reação é ficar espantado. Assim, caraca, o Gabigol logo em uma final, o cara que fez gol aí em praticamente todas as finais que o Flamengo disputou tendo ele. Foi a primeira vez que, acho que desde 2019, que do quarteto ofensivo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, nenhum deles começa jogando uma final. Então, tipo, é um bagulho que chocou todo mundo, que a gente olha e fica assim, porra, tá faltando alguma coisa. Mas, tipo, ao decorrer do jogo, você olhando a forma que o Flamengo estava jogando, você começa a entender. E depois do jogo, o próprio Gabigol falou que pediu pro Vitor Pereira que ele não gostaria mais de jogar ali como segundo atacante. Ele falou que a posição dele era como camisa 9. Ele gostaria de ser o cara ali, de fazer os gols, que ele se sente mais confortável estando mais perto do gol. E, obviamente, tendo ali mais liberdade para sair e tal, como ele sempre fez.
E ele falou que ele acha que não rendeu tanto assim no ano passado, jogando do lado do Pedro, e ele quer jogar como um camisa 9. E aí o Vitor Pereira, tipo, meio que falou para ele, falou assim, tá, entre você e o Pedro, eu prefiro o Pedro. Eu acho que todo mundo aqui concorda que, tipo, por mais que o Gabigol seja, pô, extremamente decisivo, o Pedro tem muito mais características de um camisa 9 do que o Gabigol. Então ele foi pro banco. Tipo assim, dito isso, tá explicado, entendeu? Acho que dá pra gente... O Vitor Pereira falou isso na coletiva, e o Gabigol confirmou na zona mista, que ali quando os jogadores estão saindo do vestiário, se dirigindo ao ônibus para sair do estádio, tem a zona mista ali que os repórteres estão ali, eles vão chamando os jogadores e geralmente a assessoria do clube indica algum jogador, e parece até que o Gabigol que pediu para falar, para esclarecer isso. Então, dito isso, a gente já quebra ali a primeira grande polêmica assim, do Gabigol no banco. E no decorrer do jogo, foi até uma coisa que a gente falou no pré-jogo, que particularmente eu acredito, é que o Flamengo, quando ele contrata o Vitor Pereira, ele não contrata um treinador que tem um leque de formações na manga dele. Então, ele sabe jogar desse jeito, que é com 2 jogadores muito espetados e ali o meio da zaga, tipo assim, entre a posição que fica os volantes e a zaga, essa região muito povoada e um centroavante. É assim que ele jogou no Corinthians, que tinha, se não me engano, o Adson e o Mosquito espetados. Rolou até uma polêmica sobre o Roger Guedes, que ele não estava sendo aproveitado, e ele falou que nesse esquema dele o Roger Guedes não tinha uma função, e é mais ou menos o que acontece com jogadores como o Gabigol, como o Everton Ribeiro, que ser jogadores de meia mais central e de um segundo atacante não tem tanta função, porque você joga com o Ayrton Lucas muito aberto de um lado, você precisa ter outro cara muito aberto do outro lado. Nesse jogo foi o Matheus França. Só que aí você perde criatividade no meio, você precisa ter um meia que faça tudo. Ali na época, no ano passado, ele tinha o Renato Augusto, que ainda tá voando, voou muito, e era esperado que o Gerson fosse meio que o Renato Augusto dele. Eu acho que o Gerson é a peça-chave para essa engrenagem do Flamengo não estar funcionando. Eu lembro que o primeiro lance do jogo, no primeiro tempo, é um passe errado que o Gerson dá tipo no pé do John Arias, sabe? E aí ele sai na cara do gol e perde. E aí depois disso o Fluminense foi administrando e o Flamengo sempre buscando sair rápido. Porque no ano passado, o Vitor Pereira, quando ele elimina o Fluminense pela Copa do Brasil, jogando pelo Corinthians, ele fala que o time mais difícil do Brasil de se enfrentar era o Fluminense do Fernando Diniz, mesmo tendo o Palmeiras, do Abel, o Flamengo, super campeão aí, e ele falou que era o mais difícil, e a estratégia dele para enfrentar o Fluminense era justamente essa pressão ali na intermediária e saídas rápidas, o que eu, particularmente, eu discordo. Acho que tem outro jeito de você enfrentar esse Fluminense do Fernando Diniz, mas era a estratégia que ele encontrou. E ele não estava se encontrando porque os jogadores que ele tinha não são dessa característica de intensidade o tempo todo. Acho que o único é o próprio Ayrton Lucas e é o cara que está sobressaindo nesse esquema dele, porque ele é um cara muito agudo. Então, eu acho que essa falta de conexão entre a bola jogada e a ideia dele é muito pelo que ele pensa e pelos jogadores que ele tem. Não é muito tipo assim, ele tá sendo professor Pardal, ele tá tirando as ideias do não sei aonde. Eu acho que tá tendo muito essa comparação com o Paulo Souza do ano passado, que aí sim eu achava que ele tinha ideias assim mirabolantes, que não davam em nada. Mas o Vitor Pereira, eu vejo mais ele um cara como que tem uma ideia de jogo, mas que não tem os jogadores que encaixam na ideia dele. E aí pode ser que tipo, nenhum treinador é obrigado a ter todas as escalações do mundo, todas as táticas, todos os esquemas na ponta da língua, no trabalho. Então acho que isso vai fazendo com que o Flamengo não vá se empenhando tão bem, mas aí depois no segundo tempo, com as alterações, a gente viu que mudou um pouquinho, né? Ô Gustavo, tu acha que, para complementar isso que o Igor falou, tu acha que é uma questão de tempo para esse esquema de 3 zagueiros dar certo, ou o Flamengo não tem o elenco para conseguir
Eu tô te fazendo essa pergunta por conta da maior polêmica, talvez, depois do Gabigol no banco, que é o Everton Ribeiro no banco para o Matheus França. E a gente viu como é que, com a mudança com a entrada do Everton Ribeiro, o Flamengo passou a ter um domínio do jogo, da bola, que até resultou naquele segundo gol de 1 minuto de troca de bola. O que você acha, Gustavo? Tu acha que dá para o Flamengo acertar com esse esquema aí? Cara, eu acho que o Flamengo tem jogadores qualificados para poder fazer isso acontecer, sacou? Mas acho que depende muito de como essa filosofia está sendo implantada dentro do clube. Parece muitas vezes que botar o Everton Ribeiro no banco é uma tentativa de ter um reserva ali pro Arrascaeta, alguma coisa assim nesse tipo. Mas, cara, acho que depende muito da própria equipe. Acho que o Flamengo tem um plantel bom para poder suprir essa necessidade e essa vontade do Vitor Pereira. Mas, cara, parece que eles ainda não entenderam como é que é jogar nesse formato. Não tô, tipo, inocentando o Vitor Pereira nem culpando os jogadores. Só acho que, cara, é aquela velha máxima, né? Tipo, o time que tá ganhando não se mexe. E a gente tá mexendo no time que tá ganhando, entendeu? Então, esse processo aí de transição vai ser conturbado com certeza, porque, pô, a gente teve um Flamengo vindo aí de anos de glória, sabe? De 2019 para cá, são muitos títulos acumulados, muita coisa acontecendo, por uma mudança, tipo, drástica de filosofia de jogo. Com o Dorival a gente teve uma mudança ou outra ali, mas que começou a vingar. Só que eu acho que, cara, vai depender do time, tá ligado? Se o time quiser jogar assim. Porque jogar com 3 zagueiros é, pô, bancar um dos caras importantes no Flamengo. E a gente sabe que certas coisas pesam dentro de um clube, sabe? Tipo, pra botar o Gabigol pra disputar a vaga com o Pedro, eles vão disputar a vaga mesmo? Ou vai chegar uma hora que essa pressão interna vai pô, fazer essa panela de pressão explodir? Até que ponto isso vai ser bom pro Flamengo? Não tô falando que os jogadores assim tem que estar acima da escolha do clube. Se jogar com 3 zagueiros é a melhor escolha pro clube, aí beleza, mano. O Gabigol e o Pedro tem que se conscientizar que é a hora deles disputarem uma vaga ali, o Everton Ribeiro. Mas, cara, não sei, cara. Acho que seria mais lucrativo pro Flamengo e em curto prazo ali ter os resultados que costuma ter, cara, é continuar jogando do jeito que estamos jogando, sacou? Não tem por que mudar. Não tem por que mudar. Se a gente tivesse num time que não tava conquistando nada, que tava batendo na trave toda hora, que faltava um detalhe ou outro pra resolver a vida ali, cara, beleza, aí tudo bem, vamos procurar uma nova tática, algum novo estilo de jogo, esquema tático ali, pra poder ver se isso muda. Mas eu acho que não é a situação do Flamengo, sabe? Eu acho que é uma mudança por mudança. É uma mudança por conta de uma filosofia que é só do técnico, sacou? E, cara, é difícil, né? É uma mudança de rotina, você uma parada diferente do que você é acostumado. Isso vai gerar, pô, a um curto prazo ele é um problema, tá ligado? Uma queda de rendimento, que é o que aconteceu. O Flamengo disputar alguns campeonatos e não levar o troféu de nenhum, por enquanto. Só que a gente teve um jogo aí que teve o Fla-Flu, que teve alguma esperança de melhora, mas vamos ver, cara, vamos ver. Vamos ver. Não boto muita fé, não. Se eu fosse o técnico do Flamengo, eu continuaria com a escalação que tá rolando aí há anos e é isso aí. Usaria até do Dorival pra botar o Pedro e o Gabigol junto. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui. O pessoal, pô, gosta de sacanear bastante o Gabigol, né? Fala que o Gabigol perde gol e não sei o quê e tudo mais. Mas se não fosse o gol que ele deixou de fazer, né? Se não fosse a furada que ele deu, a bola não ia sobrar pro Pedro fazer o segundo gol, né? Então, assim, foi fundamental, a falta de faro de gol do Gabigol foi fundamental pro Pedro conseguir fazer o 2-0. Quase uma assistência, quase um quarta-luz, né? Cara, a gente vai entrar daqui a pouquinho nas grandes polêmicas que rolaram nesse jogo. Mas antes disso, eu queria que a gente falasse do que foi o comportamento do time do Fluminense, porque no primeiro tempo eu consegui ver o Fluminense sabendo impor o seu estilo de jogo contra um Flamengo que parecia tanto quanto desorganizado, desesperado,
sem conseguir encaixar a estratégia que o Vitor Pereira tinha para quebrar esse estilo do Fluminense, né? Eu percebi uma pressão alta que estava dando muito certo, que gerou muitos erros da saída de bola do Flamengo e muitas oportunidades que acabaram não sendo aproveitadas naquele primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, o Flamengo muda, mas vem a expulsão, né, do Samuel Xavier, que, ao meu ver, ele quebrou o restante da partida ali pro Fluminense. Eu não consegui ver o Fluminense voltando pro jogo, porque depois da expulsão do Samuel Xavier perde o Diniz e o psicológico do time também fica muito abalado. Saulo, o que tu achou do comportamento do Fluminense nesse jogo? E você acha que as expulsões foram justas? Pode falar primeiro de um e depois do segundo. Então, gente, eu acho que são poucos times, né, que conseguem ter um jogador expulso e mantém o nível de jogo, né? Normalmente só times que estão jogando contra o Vasco fazem isso. Tem um jogador expulso e parece que continua com 11. Porque, assim, primeiro eu não achei que foi para expulsão, não. Teve o pisão de fato, mas, cara, não achei que teve um excesso de violência ali. Eu achei que, foi uma situação do jogo. Também tem a questão do jogador não ter esse histórico. Então, cara, eu honestamente acharia ali que o amarelo estava de bom tamanho. Mas é isso, cara, você tira o Samuel Xavier e você bota o Guga, que até tem talento, assim, os dois têm talentos, níveis de a qualidade até parecidos, na minha opinião, só que o Samuel Xavier ele tá mais adequado ali ao jogo, tá mais adaptado, tava mais quente no jogo, né, porque tava jogando, enfim. Então eu achei que a expulsão foi injusta, achei que o amarelo estaria de bom tamanho e a descaracterização do Fluminense acabou sendo normal. Aí depois a expulsão foi de um membro da comissão técnica, né? Não, foi do técnico. O Diniz permaneceu. Foi o Diniz. Tanto que ele nem deu a coletiva. Quem deu a coletiva foi o auxiliar dele. Foi o Diniz. Rapaz. Não foi o Diniz que colocou o Felipe Melo? Não, ele. Não, o auxiliar colocou. Antes dele sair de campo, ele deu orientação para algumas alterações, para acertar o time. Ele só tinha feito, acho que, uma alteração. Ele tinha colocado o Pirani no lugar do Keno. E aí, quando ele sai os 2 gols, se eu não me engano, aí tem mais alguma substituição. E aí, depois que ele bota o Guga e o Felipe Melo. Porque eu acho que ele tinha tirado um zagueiro antes. Isso aí. Ele tinha tirado o David Braz e colocado mais alguém, que eu não lembro agora exatamente quem ele colocou. Mas ele tinha tirado o David Braz, vou até olhar aqui rapidinho. Além dele ficar meia hora no campo depois que ele foi... E botou o Lima. Tirou o David Braz, botou o Lima. Olha, você falou que achou um pouco exagerado. No que eu entendo de arbitragem, das orientações quanto a cartão, o que pesou para a expulsão do Samuel Xavier foi o fato do pé do Ayrton Lucas estar fincado no chão. Quando é uma solada que o pé está em movimento, está alto, os juízes costumam ter uma tendência a dar o amarelo, mas com o pé do Ayrton Lucas no chão e ter vindo por trás, eu acho que pesou para o árbitro entender que ali era para expulsão. E a do Diniz, eu acho que podia ter sido evitada, sabe? A gente sabe que o Diniz a gente não sabe se ele chegou a fazer alguma ofensa ali, mas assim, às vezes eu acho que os árbitros tendem a achar que falou um pouquinho mais alto aqui comigo, vai ser expulso. Eu acho que isso aí foi um pouco desnecessário. Na súmula, geralmente, os árbitros eles transcrevem as palavras que foram ditas, né, pelos jogadores em caso de expulsão por reclamação e tal. Nessa daí, ele colocou que ele se sentiu ofendido pela conduta do Fernando Diniz. Então, tipo assim, ele meio que... entendeu? Foi muito vago. E sobre a expulsão, eu achei que, cara, é um critério muito, muito particular de cada juiz, de você expulsar ou não. Mas eu acho que a grande polêmica, a parada que pegou, foi que teve um lance, tipo, muito parecido do Léo Pereira, que ele faz uma falta e ele dá um amarelo, sabe? Eu acho que é aquilo, tem juiz que não vai passar o jogo sem dar um amarelo e a porrada vai comer, mas é o critério do cara, é a forma do cara de conduzir. O cara prefere chegar e dar um esporro
do que chegar e meter um amarelo. Tem um cara que com uma falta um pouco mais leve, ele já mostra o amarelo, e numa entrada mais dura ele mostra o vermelho. Mas isso daí que a gente está falando é o famoso critério, ele tem que ter um critério. A formação do juiz é feita com base nos critérios. Ele fala assim, ó, esse aqui é o limite para falta de cartão amarelo, esse aqui é o limite para expulsão, esse aqui é o limite para conversa. Ele tem que ter isso muito bem definido e isso fica claro durante a partida, entendeu? E faltou o vermelho pro Léo Pereira? Cara, eu não lembro agora se foi antes ou depois do lance do Samuel Xavier. Acho que se fosse depois do lance do Samuel Xavier, eu acho que ele teria que dar esse vermelho, porque foram lances assim, não parecidos pela forma, mas pela intensidade. Achei que foram lances bem parecidos. Era uma chance clara de gol do Fluminense. Eu acho que não se configura sendo o último homem, porque tinham dois caras do Flamengo na frente, mas eles estavam bem distantes, que eu acho que era o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, que estavam correndo em direção ali ao Léo Pereira, que ficava mais para a esquerda da zaga do Flamengo. Então, mas era uma chance que, o jogador do Fluminense ia botar na frente ali e muito provavelmente ia sair cara a cara com o Santos, entendeu? Então acho que faltou esse critério para o árbitro. Entendi. Ô, Gustavo. Cara, agora que eu vi aqui, o Diniz ele tá fora do segundo jogo, então. Cara, eu confesso que eu... Expulsão de comissão técnica é igual correria. Então, o título tá na Gávea, né? O título tá na Gávea agora, né? Tipo, depois a gente vai falar aí e tal do segundo jogo, mas... a gente pode até... 2-0, sem o técnico... a gente pode até entrar pra... A gente pode até engatilhar agora que tu falou para essa projeção, porque a gente vai pegar um Fluminense agora sem o Diniz no banco. Acredito que ele vai, obviamente... o auxiliar ele tem, ele acompanha o trabalho do Diniz no dia a dia, então eu acho que ele vai ter que todas as orientações, né, substituições que o Diniz costuma fazer, o que fazer em determinadas situações de jogo, mas não é a mesma pessoa, não é quem vai dar aquele puxão de orelha. Cara, só para falar da atuação do Fluminense, que a gente falou mais da arbitragem, eu acho que, antes do Gustavo dar a opinião dele aí sobre o Fluminense e a arbitragem, só para pontuar, que eu acho que o Fluminense tem um grande problema, que é quando alguns jogadores não estão 100%, o Fluminense não rende igual. Agora, por exemplo, o Fluminense tem o Keno no time. O Keno é um cara que a gente estava acostumado a ver lá no Atlético Mineiro, decidindo o jogo, principalmente o Keno de 2021, né, porque no ano passado ele já não foi tão bem. Mas o Keno de 2021 fez lá o gol que deu o título ao Atlético Mineiro contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Ele era um cara que partia para dentro, criava grandes jogadas. E agora a gente tem visto um Keno um pouco mais apagado. E essa partida dele contra o Flamengo, para mim ele foi um dos piores em campo ali pelo lado do Fluminense, que todas as jogadas chegavam nele e morriam. E aí no intervalo, o Diniz ele tira o Keno e põe o Pirani, que é um jogador que entrou até bem. Eu achei que ele entrou dando muita dinâmica pro meio de campo, mas que, não é a mesma função do Keno. E aí, depois, eu senti também o John Arias muito abaixo fisicamente, até porque ele esteve com a seleção colombiana, ele entrou no segundo tempo, no primeiro amistoso, no segundo amistoso ele foi titular, e aí ele fez, se não me engano, o jogo foi no Japão ou na Coreia, alguma coisa assim. E aí ele fez um gol desse para voltar, para jogar a final. Chegou, acho que na sexta-feira, para a final no sábado. Então ele não estava 100%. E até mesmo no primeiro gol do Flamengo, a gente vê que... Eu vi a torcida do Fluminense criticando pra caramba ali. O Samuel Xavier deu espaço. Mas assim, o Samuel Xavier, se você olhar, ele tá na marcação ali lado a lado com o Cebolinha. O Cebolinha ele vem para dentro justamente para abrir esse corredor. E aí, a função do lateral é acompanhar o ponto, porque o Pedro correu para a entrada da área, e aí o Nino e o David Braz foram junto com ele, e aí o Cebolinha ficaria livre. Aí o Samuel Xavier correu. E aí, quando ele corre, o Ayrton Lucas ele entra sozinho pelo lado esquerdo. E aí você vê, até numa câmera por trás do gol do Ayrton Lucas entrando para finalizar, você vê o John Arias assim, no meio de campo, voltando, trotando, sabe? Então você viu que pelo menos eu senti ele muito abaixo. E o Cano também, achei
que ele não teve nenhuma grande chance, porque se tivesse, com certeza ele teria feito o gol. Mas eu, tipo, nesses jogos assim mais pegados, faz falta você ter um atacante que saia da área, mate uma bola, faça um pivô, porque teve um lance que alguém fez uma jogada pelo Fluminense na esquerda, a bola sobra pro Cano, aí ele tenta chutar de primeira, a bola rebate, volta nele, ele chuta para fora. Então, eu acho que faltou um pouco de calma no Fluminense de concluir as jogadas. E, assim, quando tem jogadores ali que, pô, são substituíveis no Fluminense. Você, tipo, o John Arias tá mal, vai entrar quem, sabe? O Ganso não fez uma partida excepcional, fez um bom jogo, mas nada demais. Pô, vai tirar o Ganso, vai entrar quem? Tipo, o André também não tava tão bem. Quem entra no lugar do André? Tipo, o Martinelli saiu machucado, o Fluminense não tinha nenhum jogador à altura para colocar ali, sabe? Já é uma dor de cabeça pro Diniz, pra Libertadores, por exemplo, que o Martinelli se machucou. Então, eu acho que essa falta de reservas, de jogadores à altura, tipo, eu sei que, pô, nenhum time, muito difícil ter um time no Brasil que tem um time reserva e um time titular que podem se revezar e entrar que vai dar no mesmo. Acho que poucos times conseguem fazer isso. Mas isso você vê no Fluminense que isso não pode acontecer. Você não pode depender da qualidade individual dos atletas. Você tem que ter sempre um plano B para cada situação, né? Então a gente chega pro dia 9, o Flamengo com uma vantagem de 2-0 no placar, e o Fluminense perdeu o Diniz para esse segundo jogo, mas a gente sabe que, sendo clássico, sendo final, tá em aberto ainda. E a gente sabe que 2-0 não é nada fora da realidade para o Fluminense reverter. Na minha opinião, a gente vai ter um segundo jogo aí que, em determinados cenários, o Fluminense pode reverter. Se, de repente, no início do jogo ali, o Fluminense consegue o primeiro gol, vai ficar um jogo brigado ali pro empate do Fluminense, né? Então, eu queria saber de cada um de vocês o que vocês estão esperando para esse segundo jogo. A gente tinha uma visão de que o Fluminense era o favorito para o primeiro jogo, né, nessas finais, e agora o cenário inverte, de certa forma, para o favoritismo do Flamengo, depois de abrir um placar de 2-0. O que vocês acham quais são as projeções aí para esse segundo jogo da final no dia 9? Cara, solta a voz aí, Gustavão. Antes de falar, dizer pra galera que tá assistindo aí, se estiverem ouvindo um ruídozinho assim, meio estranho, o meu cooler deu uma bugada aqui agora antes de gravar. Se vocês não tiverem ouvindo, é porque eu consegui resolver na pós aqui. Então... A gente tá começando, sabe como é que é essa parada, a gente... se vocês estiverem ouvindo, saibam que é isso. Se vocês não estiverem ouvindo, eu resolvi. Vamos na raça e na vontade, mas em breve a gente tá para melhorar. Rodar a transmissão com 3 abas abertas aqui, com um monte de coisa, o computador chora mesmo. Então, primeiro eu vou falar, tiveram muitos comentários sóbrios sobre a situação do cartão vermelho lá do Samuel Xavier e o não cartão vermelho do Léo Pereira. Eu acho que foi perfeito. Por quê? Pô, meu irmão, tudo bem, o Arias ia sair ali numa situação boa de jogo, mas ele não tava completamente sozinho. Você acha que ele tava completamente sozinho? Tipo assim, pô, cara, tinha outros 2 caras que possivelmente poderiam chegar pra atrapalhar o Arias ali, entendeu? Eles estavam longe, consideravelmente longe, mas não era uma situação tipo assim, porra, saiu ali é gol, ele vai driblar o Santos é gol. A minha opinião é extremamente clubista do assunto. Ok? E sobre o pisão do Samuel Xavier, pô, aquilo ali pode acabar com a carreira do Ayrton Lucas. Aquele pisão ali. Todo mundo joga bola, sabe que dá pra dar uma tirada no peso daquele pé ali, entendeu? Deixar aquela perninha até o final da jogada ali é assumir o risco de, porra, cara, fazer alguma parada aí que, pô, pode prejudicar o outro. Então, pra mim, foi isso. E o Diniz, ele tem que ser expulso assim que ele pisa no gramado. Porque esse cara, ele tem já um histórico muito nebuloso. Ele tá dentro do gramado, já é ofensivo pro árbitro. Então ele tem que ser expulso assim que ele pisa. Ou ele tem que pisar e tomar um amarelo. Que aí ele fica quieto o jogo todo. Entendeu? Aí quer ficar gritando. Ainda foi expulso. Ficou mais de 10 minutos dentro do campo.
E o árbitro sem fibra não foi lá tirar ele. Ficou falando com todo mundo lá, passando por cima das autoridades. Porque esse cara não Acho faz, que é não, por isso que eu pô. achei que eu não tinha sido expulso. Pois é, ele ficou lá, meu irmão. Ele ficou lá. Será que ele paga a multa do carro dele? Ele passa por cima da autoridade. Ele deve estar com a carteira vencida desde 2011, Não Sal. paga, não paga. Ele deve estar com a carteira vencida desde 2011. Ele não Tá quer pior saber. que tá mesmo. Tá mesmo. Vamos botar aqui a carteira dele no Puxa a Detran pra carteira gente dele ver. no Detran, tá vencida. Ele tá dirigindo. Bom, Ele nem tem carteira de moto, só anda de moto. Essa é minha visão. pô, se um dia eu ver o Diniz na rua, ele numa moto, eu vou ficar maluco. E tá pede a maluco? carteira Eu de vou motorista morrer. dele. Eu vou morrer. Pede a carteira Sem de capacete. motorista dele. Cara, Ele eu sem acho que é capacete. isso. Eu acho que é isso. Esse é meu comentário. Vocês já falaram tudo que tinha que ser falado da forma mais sóbria e sensata do mundo, mas meu coração de flamenguista riu ali, meu irmão. Riu porque os caras perderam a cabeça. E sem contar que o Ganso tava atiçadinho pra caramba no começo do primeiro tempo, dando bicão nos outros, dando carrinho por trás. Ele não gosta do Gerson, a gente sabe. Eu ele sempre também dei ficou uma se irritando. risadinha. Tá vendo só? E eu acho que é isso, cara. E a pergunta era sobre. Até me perdi. É sobre o que eu acho do próximo jogo? É isso? Tua projeção, né, cara? Tipo, Cara, agora eu tá acho que o 2-0 pro Fluminense vai Flamengo. entrar. Ó, eu acho que o Fluminense vai entrar com tudo aí pra tentar reverter. Então pode ter certeza que ambos marcam, a galera que faz aposta aí. Dia 9 vai ser ambos marcam. Vai ser um jogo legal. Cara, vai ser um jogo melhor do que foi o agora, esse sábado. Dá pra casar uma expulsão na casa de aposta aí? Tu acha que dá? Cara, se o Flamengo fizer um Odd gol, 2.5. se o Flamengo fizer um gol, pode contar que vai ter um expulso do Flamengo. O Gabigol Ah, vai querer fazer e uma olha graça. que o Martinelli, ele se machucou, né? Ele saiu machucado. Grande chance de termos o Pitbull em campo. O Ruf. Cara, o Eu Hulk- só queria ressaltar. Eu vou botar todo o meu queria salário ressaltar na também. aposta da expulsão do Felipe Melo. Tem jeito. Os dois clubes, na quarta-feira, também conhecida como daqui a 2 dias, tem missões aí pela Libertadores, né? O Flamengo pega o Alcas Pois é. nesse meio do caminho e o Fluminense pega o Sport em Cristal. Então, assim, não dá pra também só pensar nesse segundo jogo, senão E os dois fora talvez de já casa. entre na Libertadores, talvez já entre na Libertadores com o pé esquerdo se ficar Sport com em essa coisa Cristal de do habilidoso meia Yoshimari Yotun. Yoshimari Yotun, comandado por Thiago ninguém Nunes. mais, ninguém menos que Thiago Nunes. Então, assim, Caralho, Vai ter que. Só Não é pontuar. Os mentira, dois vão ter que não. viajar, né? Só pontuando isso. O Peru e o entendeu? Equador. Mas hoje em Então, dia assim, avião, tranquilão, Pô. classe executiva. O cara anda, Isso aí, mano. viaja com as pernas vai esticadas, ter, fazendo é que não é só a massagem. viagem, né? Vai ter que viajar e vai ter que jogar também, né? Tem esse detalhe. Pô, o Passa cara ali, deve estar cansadão. Passa Abrir ali a conta do Nubank, abre o Nubank dele. Passa ali tô no muito Duty cansado. Free, compra 3 perfumes, 2 tênis da Vans. Os caras já voltam dentro do avião com aquelas máquinas de. Cansado tá o Bruno que não acorda pro futebol 9 horas da manhã. É, meu irmão, Ah, cansado é o Bruno que vai pra Cantareira beber cerveja Galera, ruim e não acorda Não, pro não, futebol. explicando a polêmica para os nossos ouvintes. Explica, Eu mas, cara, tu não vacilei. tem direito. Não, muta o Bruno aí. Não, muta Tínhamos aí. uma pelada Tu de não tem amigos direito, cara, tu não tem num direito domingo de de manhã. mano. Pelado é o caramba. E eu acabei O de Bruno trocar de bebeu e celular. faltou futebol. Eu acabei de trocar de celular, meu alarme tocou. A música era outra, minha cabeça não está acostumada a escutar essa música. E aí Meu meu Deus do cérebro Cara, não como é que muta o despertou, Bruno, galera. pelo amor de Deus? Ele só tá Acontece com acostumado qualquer um. a ouvir Coldplay, o Saulo. Pô, Aí, Fácil. mesmo. Vai ter que Pra ter uma edição galera. nesse vídeo aqui que eu vou botar. Eu vou botar nesse kill aqui, vai entrar a entrevista dele. Vai entrar a entrevista How dele. lovely you A Globo vai are. derrubar, mano. A Globo vai derrubar o vídeo. Vai derrubar. Globo vai derrubar. Vai derrubar. Globo derruba, tá? Globo derruba. Pelo menos a gente arruma uma polêmica, né? Briga com o cachorro grande. Ô, Boninho, não derruba o vídeo, não, mano. O canal pequeno. Eu acho que quer voltar pro foco, né? Eu acho que é isso. Vamos lá, Vai ser vamos lá. Um jogo mais legal do que o outro. E, cara, sendo bem sincero, pô, pra tirar esse título do Flamengo aí é só um milagre, irmão. Tem Cara, mistério. Alguém corta isso, por favor. Bota Tem mistério. nas redes sociais do Gustavo. Tem mistério. Pra tirar esse Não, título acho do que o Flamengo Diniz é só tá um mistério. mostrando o Diniz tá mostrando essa gravação lá no vestiário do Fluminense. Pô, cara. A Pô, gente tá falando que o título tá garantido do ele vai Flamengo. entrar no.
canal do Clássico RJ. Ele vai botar esse vídeo lá. Eu já falei que a taça Tu tá acha que ele na não Gávea. assiste, não? Tu acha que ele não assiste, não? Saulo, Eu acho que ele vai comentar aí. Saulo, com toda a tua imparcialidade, já que você odeia ambos os clubes que estão nessa grande final aí, o que você espera aí desse segundo jogo? Não, só para pontuar que sim, essa coisa de eu odeio os dois clubes. O ódio do Flamengo, ele já veio desde que eu nasci, porque eu sou Vasco, entendeu? E é cada um para um lado. O ódio do Fluminense é uma coisa mais racional, entendeu? Essa coisa de lado do Maracanã. Pô, na moral, até mas saiu, o Fluminense tá se esforçando muito, cara. Os tricolores... Cara, não, o Twitter tá ficando insuportável. Pô, os cara, tricolores... O Fluminense tá querendo ser esse negócio de, tipo assim, rival do Vasco e tudo mais, mas é uma coisa, tipo, ainda meio embrionária. Não é rival? Assim, o Saulo posta lá no Twitter pro Vasco, dele. O Fluminense começar a tentar olhar no olho do Vasco, é uma coisa meio embrionária. O Saulo posta lá no Twitter dele, o Vasco foi o primeiro time que teve uma chefe de torcida, mulher, não sei o quê. Aí vem o tricolor aleatório. Então quer dizer que o Vasco inventou a mulher. Pinóquios da colina, Pinóquios da Gama, o Vasco inventou a torcedora mulher. Porra, na moral. O Roberto Dinamite tem mais de 1000 jogos pelo Vasco. O Vasco aí vem o tricolor. Ué, mas se ele fosse do Fluminense na época, o Fluminense teria conquistado muito mais coisas que o Vasco conquistou. Ué, não tô entendendo, não sei o quê. Não, eu vou falar. Meu irmão, olha só, é o que eu falo, é isso. O Fluminense ainda tem que galgar ainda um espaço para poder. Ele está até fazendo certinho, mas ainda tem muito tempo para ficar sólido aí, para poder se colocar nesse lugar. Mas vamos lá. Outro dia eu abri o Twitter, juro por Deus, estava tendo uma discussão. Fred versus Roberto Dinamite. Eu excluí o aplicativo muito do Que isso? Eu excluí o aplicativo. Que isso, cara? Muito forte. O Fred não tem nem 200 gols pelo Fluminense. O Roberto tem mais de 700 pelo Vasco. O negócio eu do respeito Fred, muito o Fred, mano. O negócio do Fred pra torcida tricolor é que, tipo assim, cara, é aquela parada da carência, meu irmão. Eles ficaram na carência de um ídolo. O cara é gigante, cara. O cara é um ser humano incrível. É um excelente jogador. Um grande jogador. Cara, é um excelente jogador, um ser humano incrível, mano. Um cara muito, muito respeitável. Ele fundou um clube, cara. O Fred fundou um clube. Cara, ele é muito pica. E olha só, o Fluminense tem que agradecer ao Vasco, porque, pô, quem inventou o Fred foi o Juninho Pernambucano. Isso aí ninguém fala. Isso aí a Rede TV não mostra. Eu acho que os comentários aqui a respeito do Fluminense Futebol Clube foram perfeitos. Quem nasceu para ser clube de regatas nunca vai ser futebol clube. Já diziam eles, essa zoeira fortíssima que eles inventaram. Essa zoeira fortíssima que eles inventaram. É um canal democrático, eu queria deixar claro aqui. O Bruno vai virar tricolor. Só, mano, Bruno, começa a defender o Fluminense aí pra dar uma emoção. Olha só, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai ganhar esse Carioca, gente. O Flamengo vai ganhar esse Carioca e é isso que talvez faça o Fluminense ganhar um título importante esse ano, hein? Eu falei na primeira live, eu falei que o Flu ia ganhar o Carioca e por isso não ia ganhar um título importante, mas agora tô invertendo a parada. Porque assim, são essas cicatrizes que fazem times campeões. Entendeu? Por isso que se eu fosse tricolor, time pelo qual eu não torço, mas se eu fosse tricolor, eu não torceria para uma virada mirabolante, cara, porque isso é prejudicar o resto da temporada. Isso é muito o que aconteceu, é uma experiência até de vida sua, né, Saulo? Tipo assim, na adolescência, o Saulo teve um trauma romântico na vida dele, que faz ele faz hoje ser um adulto que desponta aí como um dos principais galãs de Niterói. Se ele não tivesse vivido o que viveu na adolescência, ele não estaria aí, ó, conquistando corações diversos. Cara, não é porque eu tenho uma beleza um pouco acima da média que eu vou querer ficar me vangloriando disso, entendeu? Tipo assim, o meu negócio aqui é falar de futebol, não tem essa história, não. Eu tava só fazendo um paralelo. Muito obrigado. Assim, eu acredito que a sua ideia vem muito dessa sua herança, né? De que, tipo assim, experiência, né? Experiência, tipo assim, aconteceu. Não tem herança, cara, não tem experiência. Não tem herança nenhuma. Já dizia o filósofo aí, cara, tem derrotas que nos fazem crescer. Cara, se o Flamengo tomar essa virada do Fluminense e perder o título carioca, vai ganhar a Libertadores de novo.
pela terceira vez no último ano. Pode confiar, gente, porque são esses traumas. Se o Vitor Pereira cai 1 minuto depois que o juiz apitar o jogo, ele vai cair. Se caso aconteça essa... Pô, tu virou um Sormani agora. Eu acho que não. Não, mas... O Filipão assume o Palmeiras. Acho muito improvável. Acho muito improvável. O Vitor Pereira vai cair 1 minuto depois. Se tomar essa virada... Gente, vocês não estão entendendo a raiva que vocês vão ficar. Vocês vão falar assim, é improvável. Vai todo mundo no Twitter lá pedir a cabeça do cara. Ele vai cair 1 minuto depois de acabar o jogo. Vai todo mundo gritar Mister no Maracanã. Ou vai voltar o Dorival, ou vai voltar o Dorival ou o Jesus, gente. E vai voltar com o salário aqui, ó. Vai voltar com o salário aqui, ó. Vai montar uma máquina... Vamos fazer o que o Dorival fez no ano passado. O tempo perfeito pro Cuca assumir um clube, cara. Ele, quando termina o estadual, é onde ele gosta de trabalhar. Cara, o Cuca não é bem-vindo no Flamengo. Ô, Igor, é o espaço dele, né? Ô, Igor, tu que é o cara que mais traz conhecimentos técnicos aqui. O que tu acha que vai rolar nessa final aí? Tu acha que vai dar o que a gente imagina? Que o Flamengo vai segurar a vantagem ou o Fluminense ainda tem poder de reação aí? Cara, então, esse time do Fluminense, eu não duvido dele. Eu acho que se fosse o Flamengo que continuasse ali, tipo, amassando todo mundo, igual fez ano passado, ali, tipo, o Flamengo não tá jogando bem, mas tá ganhando e tal, não sei o quê, eu diria que já tá ganho. Mas, pô, esse Flamengo já proporcionou muitas coisas boas, né, pros vascaínos. Muitas risadas pros rivais. Muitas risadas pra gente. E eu, tipo assim, eu não duvidaria, porque esse time do Fluminense porra, foi igual vocês falaram anteriormente. Você mete um golzinho ali até os 10, esquece. Aí eu acho que aí é um abraço. Porque 2-0 é pênalti, não é? É pênalti. Não tem vantagem não. No final Exatamente. Isso aí, filho. O jogo vai ser interessante, aí fica cara. salgado. Mas se o Flamengo conseguir, ali, o primeiro tempo, dar uma segurada no Fluminense, botar uma pilha dos caras, os caras vão vir mordido. Tu viu que, pô, terminou o jogo, os caras estavam malucos já. O André dando bico pra tudo quanto era lado, confusão e o cacete. Pô, pode ser que tenha, tipo, sei lá, a saída do Martinelli do time, eu acho muito importante porque não tem uma reposição. Aí ele pode jogar, tipo, o Alexander pro meio e jogar o Marcelo na lateral. Ele, pode manter isso e botar um volante, mas, que volante que o Fluminense tem hoje? É o Thiago Santos, tá ligado? Que veio do Grêmio. O Felipe Melo, sabe? Não são jogadores que têm a mesma qualidade que o Martinelli. Então, o Fluminense ali tem esse desfalque, além da falta do Diniz na beira do campo, né? Que, ele já mostrou ali que, em jogos que o Fluminense virou, ele no intervalo, ele dá uma motivada maneira na galera. Acho que até no intervalo do jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, o Fluminense postou um vídeo dele gritando com todo mundo lá e tal, não sei o quê. É um cara que é mais enérgico, assim, eu não sei se... Não, o cara é enérgico, o cara é super equilibrado. Tem personalidade. Personalidade forte ele tem. Isso aí. Cara, você vê a fase que o Flamengo tá, né? Precisou ganhar o primeiro jogo de 2-0 dito pra isso, poder o segundo jogo tá equilibrado. Dito isso, eu acho que é um confronto muito equilibrado, que assim como o Flamengo ganhou de 2-0, o Fluminense poderia ter ganhado de 2-0, sabe? Ali o Fluminense teve no início do primeiro tempo que poderia ter dado outro rumo para a partida. Mas aí com certeza o Flamengo vai entrar também com a faca nos dentes. Eu acho que vai ser um grande jogo e o Flamengo é campeão pela vantagem, que eu não vejo o Flamengo tomando 3 gols, não fazendo nenhum, sabe? O Flamengo tem muito jogador cascudo também, né? Isso aí que eu acho que o Flamengo ganha pela vantagem. Pode ser que seja 1-0 o Fluminense, ou então 1-1, o Fluminense amassando, o Flamengo vai fazer um gol ali no finalzinho e enterra já o Fluminense, sabe? Eu acho que vai ser um jogo muito, muito equilibrado, um jogo muito bom, mas acho que o Flamengo é campeão pela vantagem. Gente, eu tenho permissão pra fazer um comentário sério aqui, não? Cara, vai ofender alguém esse comentário? Não. Cara, é o seguinte, você pega a galera da nossa idade, 19, 20 anos e tal, dei uma ajuda pra gente aí. Você chocou uma galera. Galera da nossa idade com 19 anos é foda, hein? Mas enfim, você tem uma faixa que cresceu vendo futebol nos anos 2000, como a gente, que pegou 2 grandes trabalhos assim de treinadores que foram mais longos. Foi o Muricy de atuação dele no São Paulo e a área de atuação. E o Renato Gaúcho no Grêmio.
eu vejo o Diniz com potencial para ser esse terceiro treinador que a gente vê por mais tempo, assim, num clube grande e tal. Gostaria de ver um trabalho dele, assim, de 3 anos no Fluminense, talvez 4 anos, como foi o Renato, como foi o Muricy, né, fez 3 anos no São Paulo, Pô, enfim. eu volto com uma pergunta Eu para acredito, você. inclusive. Aí eu volto com uma pergunta para você. Vamos supor que a seleção brasileira oferece o estado da Bahia pro Ancelotti e ele fala, pô, não quero. Aí o cara fala assim, toma aqui, esse estado aqui inteiro é seu, você pode fazer o que quiser. Esse é seu pagamento mais o salário. E aí o Ancelotti fala assim, pô, não tô afim. Você acha que o Diniz tem alguma chance? Não, se ele tem chance de assumir ou se ele tem chance de ganhar alguma coisa se assumir? Não, ganhar alguma coisa não. Se ele tem chance de estar ali no entre, sei lá, o top 5 cotados para assumir a seleção. Então, como eu estava dizendo aqui, porque eu não sei quando cortou, o Fernando Diniz, eu acho que ele é a cara do futebol brasileiro, eu acho que tem muita qualidade assim para fazer os jogadores renderem o melhor, principalmente, a gente sabe bem, né, na parte ofensiva, assim, que ele tem esse potencial de desenvolver nos times, e eu acredito que ele é uma opção viável, sim, cara, para a seleção brasileira. Como eu falei também, o Mário já disse que o Fluminense não libera, né? Enquanto ele estiver sob contrato com o Fluminense, ele não vai ser liberado pelo Fluminense para defender a seleção brasileira. A CBF vai ter que pagar uma multa aí, né? Que com certeza ia ser mais barato do que pagar um Ancelotti. Isso é isso que eu ia falar. Pô, sobre o Diniz, ele não ter títulos e tal, eu acho que, pô, todo grande treinador precisa de uma grande conquista. Tipo, não é. Acho que existem grandes treinadores aí que nunca ganharam nada e tal, mas que sempre vão ficar naquela prateleira de baixo, tá ligado? Você tem. Eu lembro muito que o Cuca, antes de ganhar a Libertadores com o Galo, ele sempre era o técnico do quase, que, pô, tinha aquele Botafogo lá que jogava muito, com o Dodô, Juninho e tudo mais, e o Juninho zagueiro. Pô, só que não sei se liderou o campeonato, mas chegou a estar muito perto do São Paulo no Brasileirão, aí rolou o doping do Dodô, e aí Copa do Brasil saiu na semi. a Copa do Brasil. E o Cuca era sempre esse cara. Tipo, acho que chegou à final da Sul-Americana com o Fluminense, se eu não me engano, ele era o treinador. Salvou o Fluminense lá do rebaixamento. Então, ele era um cara que tinha. E era um futebol vistoso os times dele. Sempre jogava boas bolas, assim, mas faltava isso. E a partir de quando ele ganha aquela Libertadores, a forma com que a gente enxergava o Cuca já ela muda, entendeu? Então, eu não lembro, mas eu lembro que eu estava vendo uma discussão, algum programa esportivo, e o papo era esse, de treinadores que ganharam, e aí alguém falou que, pô, também era essa situação era a mesma com o Tele Santana, que ele tinha ótimas ideias, um grande futebol, mas ele não tinha títulos ainda, até ser campeão lá da Libertadores com o São Paulo. Então, eu acho que isso daí é uma questão de tempo. Acho que esse ano é a grande chance do Diniz de ganhar um título. Eu acho que, pô, Libertadores é muito difícil o Fluminense ganhar, até pelo elenco. Mas, pô, uma Copa do Brasil eu acho super viável. Se o Fluminense chegar inteiro no Brasileirão, lá pro segundo semestre, pô, dá pra brigar se o Palmeiras não ativar o modo roubado deles de perderem 2 jogos no campeonato. Eu acho que dá pro Fluminense Esse esquema chegar. do Palmeiras com o Abel Ferreira é foda. Pô, não tem como. Ano passado os caras perderam, tipo, 4 jogos no ano, 5 jogos. Lula, deporta o Abel Ferreira imediatamente. Aí eu acho que esse ano é uma grande chance ali. Pô, se o Fluminense não passar na fase de grupos, for para uma Sul-Americana, pô, é obrigação ganhar a Sul-Americana. Então, pô, eu acho que esse ano a maior chance que o Diniz tem nos últimos anos é esse, sabe? Eu acho que esse ano é a linha de corte dele. Se, pô, ele cai feio no Libertadores, Brasileirão ele fica ali não tão bem, Copa do Brasil ele cai, tipo, nas oitavas, aí eu acho que isso tudo vai se voltar muito contra ele, sabe? Entendi. Então, para fechar essa análise geral do primeiro jogo e as nossas projeções para o segundo jogo, vamos lançar o nosso palpite para o segundo jogo. Eu já vou falar logo o meu aqui, na minha visão, com todos os cenários. Primeiro,
Palpite é igual loteria, irmão. Eu acho que o Fluminense chega, faz um golzinho, porque vai chegar, na fome, o Flamengo empata, o jogo termina 1-1. Salve. Fluminense vencerá o jogo por 1-0, vai fazer o gol mais ou menos ali no meio do primeiro tempo, só que depois não vai conseguir furar o bloqueio do Flamengo. 1-0 Fluminense, título na Gávea. Igor Soares. Pô, eu acho que o Fluminense... Eu vou no 1-1 também, mas era um resultado que eu já tava em mente antes de você falar. Que eu acho que o Fluminense vai fazer o primeiro gol logo no início, assim, deixar geral chocado e vai pressionar o jogo inteiro. E aí, pra tirar o doce da boca da criança, um moleque de Xerém vai fazer o gol, tá ligado? Ayrton Lucas, Gerson, o Pedro, um deles vai guardar. Ou o Marinho. Marinho. O Marinho de Xerém é foda. Acho que o Pedro mete um golzinho. Gabriel, gol, não? Cara, eu vou me contradizer com o palpite que eu dei no começo da gravação, que eu falei pra vocês que seria um bom jogo para ambos marcam, mas eu acho que 4-0, Flamengo. De nós três aqui, eu sou mais próximo a acertar, mano. 3-0 com 3 gols do Pedro. Caralho, na moral. Moleque, eu vou ficar muito chateado. Mano, a verdade tem que ser dita, por mais que ela machuque. Com toda a minha experiência de sempre perder dinheiro em aposta, eu colocaria ambos marcam e cartão vermelho para algum jogador de qualquer time. A odd pra isso tá 2.7. E 3-0 com 3 gols do Pedro. E 3-0 com 3 gols do Pedro. Pô, irmão. 41. Pode botar teu dinheiro aí, cara. Vou botar 10 conto nessa aí. Galera, então, falamos muitas coisas aqui, algumas besteiras, mas estamos mantendo esse ritmo aí legal. Eu tô animado pra caramba com esse projeto. Tá vindo muita coisa maneira aí. Não vou dar o spoiler ainda dos projetos que a gente tá em mente aí, mas é muita coisa maneira do futebol carioca, não só dos 4 grandes, vai ter coisa planejada aí para vários times. Pô, a gente tem ainda nesse ano Volta Redonda e Nova Iguaçu, estão na Copa do Brasil e estão jogando. Volta Redonda tá jogando a Série C. A gente tem o Madureira aí na Série D. Cara, tem muita coisa para falar. O diretor do América de Natal para vir aqui no canal. Tirando essa zoeira, tem muita coisa maneira pra gente falar aí. O canal tá começando. Você tá querendo comprar um time no... Pra mim não é zoeira, não. Na zoeira, isso aí. André Janones está... Então é isso, cara. Você que tá conhecendo o canal aí agora, dá aquela moral, se você curte o futebol carioca, quer ouvir uma opinião maneira. A gente tem o equilíbrio perfeito entre falar besteira e trazer análises minuciosas dos times aí. Ciro Gomes. Quase. Então dá aquela moral, a gente tá começando, a gente tá querendo explorar outras plataformas, outros formatos, então dá essa chance aí, cara. Depois, se tu não gostar, tu mete o pé, se inscreve aí, mas... O Atleta Lima May. Nesse iniciozinho aí, a gente tá muito animado, cara. Nossa animação... tenho certeza que a vontade que a gente tá de fazer as paradas vão render bons frutos, tá ligado? Eu acredito muito nisso. Então, dá essa moral aí, cara. O canal tá maneiro, eu tô curtindo muito. E é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer dia 9, depois a gente volta aí, vamos ver o que a gente falou que aconteceu, o que não aconteceu, é isso aí. Pode estar ouvindo novidades aí. É isso aí, aguardem os próximos capítulos, galera. Tamo Valeu, junto. Craque Daniel. Valeu. Grande beijo na alma. Aí, quem quiser achar o Saulo nas redes sociais aí, tá no cativeiro. Ele se conhece como Moreno de olho claro, beleza? Vai complicar o Moreno cabeludo. Moreno cabeludo. Só para me defender, não faço mais uso do Tinder ou Happn. São duas plataformas cujas quais eu já larguei. Grindr. Porque elas já chegaram no objetivo final delas. Que era? Que é exatamente você ter uma relação monogâmica estável. Galera, então, é isso. Tá, vamos não esperem nada de mim e vamos se divertir Mandem aí nos comentários quem você acha que o Saulo tá namorando. Desculpa aí os problemas técnicos aí, rapaziada. A gente vai melhorar. Não esquece de deixar aquele comentário, dá o teu pitaco aí, fala a merda que você quiser sobre Fla-Flu.
critica o que a gente Fala merda falou, é gente, o pessoal comenta com xinga qualidade. xinga um de nós aí nos comentários, fale, cara, Se fala não tiver um qualquer comentário merda. de um tricolor me xingando, Vamos eu interagir vou ficar aí, triste. galera. Vamos interagir, que isso aí é bom pra gente, pô, conversar. A gente vai responder os comentários também. Vamos ler tudo que vocês postarem aí. É isso, A gente galera. tá Até. quase a 5 minutos se despedindo. Pô, Parece até um. Eu não sei quando dizer tchau, galera, mas é Assim, isso aí. ó, Então, Gente, Galera, beijo. um beijo muito Tchau. grande. Fala galera, quem tá falando é o Igor. Tô passando aqui para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, interagir bastante, comentar o que vocês acharam, darem sugestões, porque a gente está só começando, vai ter live vindo por aí, vai ter mais vídeos e a gente quer evoluir junto com vocês, tá bom, galera? Por favor, não dê essa moral aí e tamo junto.